Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia sendo vencedores em Cristo, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E mais um dia a gente compartilhando a palavra do Senhor, né? Que a gente medita nela, né? A gente amanhece meditando, pelo menos eu amanheço meditando na palavra do Senhor. Paz, Val. Eu falo com Deus a noite inteira, eu acordo falando com Deus. Eu não sei vocês, como que vocês são, mas eu não consigo desligar. Não consigo, é uma coisa incrível. Opa, desculpa aí, gente, que eu tô acertando aqui. Eu não consigo desligar das coisas do Pai. Não sei se eu tô certa, se eu tô errada, mas eu sou assim. E deixa eu só colocar aqui para segurar, gente, só um minutinho. Pronto. Aí. Então eu acordo, paz, Simone, graça e paz, Sara, Shalom, Sandra Manfrinato, Alberto, boa noite, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, dia 3 de abril de 2025, 21 horas e 5 minutos. Estamos a 717 dias do término da geração da figueira. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por essa dádiva. Não sei se Jesus vai voltar nessa época, mas a palavra de Deus é clara, né? Essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Então, vamos aguardar o que Deus vai fazer, né? Temos que estar pronto o tempo inteiro. O tempo todo nós temos que estar pronto. Mas eu queria comentar uma coisa com vocês muito interessante, que faz tempo que eu venho meditando, né? Pensando, boa noite, Eliane. Faz tempo que eu venho meditando, pensando, né? Sobre a estátua de Nabucodonosor. Então presta atenção para você me acompanhar no raciocínio. Vamos ver se eu tô certa, se eu tô errada, né? Não sei, vamos olhar lá. Mas hoje eu pensando, vendo algumas coisas, porque eu sempre fico assim, imaginando como que o Império Romano ficou só de um lado, e como que, né? Como que é isso, né? Como que se faz? Paz, Larissa, paz, Jaque, boa noite, Patrícia. E eu fiz alguns, eu vou mostrar para vocês. Eu fui atrás do mapa dos impérios, quer ver? Deixa eu achar, fiz até um... Eu fui atrás do mapa dos impérios, deixa eu aqui, impérios. Então, olha aqui, para vocês terem uma ideia. O Império Babilônico, ele ficava nessa região aqui, ó. Nessa que tá de branco aqui, tá vendo, ó? Esse é o Império Babilônico, tá? Caldeia, né? A Mesopotâmia, tá? Esse é o Império Babilônico. Então, olha, ele é pequeno, ele não é grande. Presta atenção. Aí nós vamos agora para o Império Medo-Persa, né? Que é o urso, né? Uma pata mais longa que a outra. Ó, ele expandiu um pouco mais, tá vendo, ó? Ele foi para a Índia, ele foi aumentando de tamanho. Paz, doutor Ivânio. Então, olha aqui, olha a diferença do Império. O Império Romano, né? Aliás, Império Babilônico, pequenininho. Olha como o Império Medo-Persa já aumentou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar ele que é melhor. Aqui fica mais fácil para ver, ó. Olha o tamanho do Império Medo-Persa. Ele vai desde o mar Mediterrâneo, tá? Ele não chega na Itália, mas ele tá na Assíria, tá vendo, ó? Olha aqui o tamanho dele. Enquanto que o Império, deixa eu ver aqui, o Império Babilônico era só esse pedacinho aqui, ó. Ele não ia nem a Chipre, ele só ia de Israel até Elam, que é uma parte do Irã, hoje, né, a Pérsia. Esse é o pequenininho, veio para este aqui, ó, tá vendo? Esse já vai do mar
Mediterrâneo, né? Só não chega na Itália. Mas olha aqui, observa aqui, esse é o Império Medo-Persa. Mas este aqui é o Império de Alexandre o Grande. Olha como ele já expandiu. Ele pega todo o mar Mediterrâneo, quer ver, ó? Ele pega todo o mar Mediterrâneo e chega juntinho da bota da Itália. Tá vendo, ó? Juntinho da bota da Itália. Tá aqui a bota. Opa. Ô, gente, perdão aí. A bota da Itália tá bem aqui no canto. Peraí, gente. Ai, meu pai. Peraí, só um minuto. Olha, a bota da Itália tá bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não chega aqui. Ele chega nas imediações na Turquia. Estão vendo, ó? Olha aí, ó. Esse é o Império Medo-Persa. Shalom, Viviane. Boa noite, Fernanda. Artesanato feito com amor. Boa noite. Então, presta atenção, raciocínio. Agora nós vamos para o Império Romano. Dá uma olhada no Império Romano, gente. Olha o tamanho, olha a bota da Itália, toda a Europa, Inglaterra. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Europa, Inglaterra, Oriente, é o mundo todo. Só não tem aqui as Américas, mas do resto tá tudo tomado. O império que abrangeu do Ocidente ao Oriente. Esse império, ele cai. Presta atenção, ele cai. Tem o império Roma Oriental e o Roma Ocidental. O Roma Oriental cai. Mas fica Roma Ocidental. E eles permanecem com o quê? Com a igreja. A igreja, Constantino institui a igreja para, como é que diz? Para dar uma sobrevida ao Império Romano. E essa igreja se fundamenta, essa igreja cresce, essa igreja unifica como é que diz? O Império Romano que foi fracionado. Como que ela unifica? Ela institui a Europa, a cristandade. A cristandade depois o nome Europa, né? Só que debaixo de um manto religioso. Mas como é que essa igreja ia fazer para continuar o seu império lá no Oriente? Aí eu comecei a pesquisar. No ano 600 depois de Cristo, foi o ano que o islamismo começou a ser fundamentado dentro do, como é que diz, no Oriente. E você sabia que o profeta era casado com uma mulher 40 anos mais velha que ele? E você sabia que essa mulher era uma freira? A Khadija era uma freira? Você sabia disso? Você sabia que as visões desse homem que ele tinha, né, e que foi elaborado tudo, tem a ver tudo com a igreja romana, né? Eles têm umas bolinhas que eles fazem reza nas bolinhas, igualzinho a igreja romana, igualzinho Roma. Faz as bolinhas, né? Acho que a cada 10 bolinhas tem uma bolinha maior, né? É naquele sistema lá. Aí hoje, vendo, pesquisando, analisando, eu posso estar errada, mas o Império Romano, através do Islã, ele está com os seus pés lá no Oriente também, como era a configuração do Império Romano no tempo de Constantino. Então, meu irmão, a única coisa que vai acontecer aqui é o seguinte: existe o povo de Edom, que é a igreja romana, os edomitas estão lá, e existe os ismaelitas, que são os detentores do islamismo. Entendeu? Presta atenção, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Porque às vezes é que fica difícil, né? Para a gente conseguir passar o que a gente está querendo passar. Mas eu quero que você veja que dois povos
que lutam pela primogenitura. Ismael luta pela primogenitura e Edom também, porque Edom é Esaú. Ismael brigava com Isaac, chegou a tentar matar Isaac por causa da primogenitura. Os ismaelitas, hoje os árabes, não aceitam, até hoje, que Israel seja o primogênito. Tanto que na lei deles, no Alcorão, né, é tido como que Abraão fez o sacrifício com Ismael e não com Isaac. E Edom, que lutava dentro do ventre da sua mãe, né? Jacó lutava com ele pela primogenitura. Irmãos, tá claro, o Império Romano está aí. Para quem quiser entender. Presta atenção. 2 pernas, a estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, era ele, tá? Peitoral, os 2 braços de cobre, de prata, Império Medo-Persa. E agora, descendo, o quadril de bronze, o Império de Alexandre o Grande, mais expandido. Boa noite, Aline. Mas ficou mais expandido o terreno, como é que diz, o reino. Mas vem agora as pernas de ferro, brutal, para conseguir alcançar o Oriente e a Europa, que hoje chama-se Europa. Precisava ter muita brutalidade envolvida para poder afixar tudo aquilo. E essa brutalidade não acabou ainda, ela está aí. Ela está aí. E nós estamos vendo o Império Romano ressurgindo. E quando você vê, né? Você vê um dos países que mais apoiou a igreja o tempo inteiro, que é a França. A França fez coisas horríveis. A noite de São Bartolomeu, a caça aos huguenotes, aos valdenses. Eles caçavam as pessoas por causa da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós fomos alcançados pelo Império Romano também. O Império Romano está aqui dentro de cada cidade do Brasil. O Império Romano está dentro de cada cidade, cada vilarejo da América do Sul, da América Central e da América do Norte também. É o evangelho apostatado, né? O evangelho apostatado. Mas com Lutero, né? Com Lutero, houve uma cisão e eles trouxeram o evangelho, pelo menos buscaram trazer o evangelho como ele tem que ser. Né? E nós somos frutos disso. Pode quem quiser falar mal de Lutero, falar o que quiser de Lutero. Ninguém viveu no tempo dele, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Eu sei de uma coisa, se você tem a tua Bíblia aí, foi porque Deus levantou um Lutero na vida, tá? Deus usou Lutero para você estar com a sua Biblinha aí debaixo do teu braço. Podem falar o que quiserem de Lutero. Eu não sei contra quem Lutero realmente lutou, porque a história maqueia, né, a situação, a real situação. Eu não sei com quem foi que Lutero brigou, mas eu sei de uma coisa, para fazer o que ele fez tinha que ter coragem. Para fazer o que ele fez tinha que ter coragem. E ele teve. E hoje você está com a tua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, porque Deus levantou um Lutero para isso. Foi dentro daquilo que ele conseguia entender, né? Dentro daquilo que ele estava vivendo. Mas ele lutou contra. E hoje nós estamos vendo o quê? As igrejas protestantes, né? Que se dizem protestantes, que são agora evangélicas, é um nome mais chique, né? Não é um nome tão agressivo, porque protestante é protestar, né? Quem é protestante, boa noite, Aline. Quem é protestante é porque protesta contra alguma coisa. Então, nós deixamos de ser protestantes para sermos evangélicos. Entendeu? Para amenizar, a palavra não ficar tão áspera, né? Tão combativa, entendeu?
Irmãos, eu era criança e me chamavam de protestante no colégio. Me chamavam de protestante no colégio e me excluíam das rodinhas porque eu era protestante. Eu sempre fui excluída das rodas do colégio que eu estudava. Sempre estudei em bons colégios, graças a Deus, mas sempre fui excluída porque a Rutinha era uma protestante e a mãe das meninas dizia que com protestante não se andava, entendeu? Mas hoje não. Quando eu cheguei nos meus 12, 13 anos, começou a virar moda ser evangélico. Aí o nome mudou. Evangélico. E aí era moda ser evangélico. Virou moda, né? Tinha, como é que diz? Rock evangélico, né? Rock cristão, shows de rock cristão. Foi quando tudo isso aí começou, esses cantores, essa coisa toda aí. Aí começou a ficar palatável os evangélicos. E nessa história toda, os evangélicos, que são os antigos protestantes, perderam o seu poder de protestar. Perdeu o seu poder de protestar contra o pecado, contra as imoralidades da igreja mãe, contra a idolatria da igreja mãe, que é a grande prostituta, mãe de todas as meretrizes, né? E ela parou de protestar, ela começou a se unir. Eu lembro, eu tinha 15 anos quando foi dado um anúncio que ia ter uma Bíblia para todos, uma Bíblia que ia ser modificada. Eu tinha 15 anos, estou com 62. Eu lembro que eu fiquei atemorizada. Minha mãe falou assim, olha aí, está começando o coisa do anticristo. Está começando o reinado dele. E desde lá eu venho vendo a Bíblia ser modificada. E agora a inteligência artificial já fez uma Bíblia para a igreja, mãe de todas as meretrizes. E as meretrizes, que são filhas dela, vão se associar a tudo isso. Eles chamam de Bíblia, como é que é o nome mesmo? E continuam no paganismo, seguindo tradições da prostituição. Exatamente, mãe principalmente de todas as pagãs, exatamente. Das datas pagãs, exatamente. Então, preste atenção. Então, nós estamos vivendo um momento agora em que nós, que pregamos a palavra da verdade, aquilo que está escrito na palavra, eu quero que você entenda bem uma coisa, eu não estou aqui me prevalecendo disso, não. Eu sempre fui da verdade. Eu sempre briguei com pastor por causa da verdade. Eu sempre briguei com muita gente por causa da verdade. Por causa de pregar a palavra do jeito que está escrito. E eu pertencia a uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, mas eu pertencia a uma igreja que eles fazem culto de ação de graça no 7º dia, quando morre uma pessoa. Sabia disso? A primeira vez que eu vi aquilo sendo feito, o culto de ação de graças do 7º dia da morte de uma pessoa, eu fiquei apavorada. Eu cheguei no pastor e falei, escuta, isso aqui é missa de 7º dia? Não, irmã Ruth, tem nada que ver de missa de 7º dia, isso aqui nós vamos agradecer a vida que ela viveu, nós não vamos invocar mortos. Falei, claro que está invocando. Claro que está invocando. Aquele dia eu comecei a me distanciar. Eu vi que aquela igreja que dizia que eles eram os salvos e que eles tinham, né, toda a revelação da volta de Jesus, comecei a ver que não era daquele jeito. Eu comecei a ver que eles estavam envolvidos com coisa ainda mais séria. Uma exatamente equivalente à missa de 7º dia. Um agradecimento por que tem que ser o 7º dia, né? Por quê? Então, irmãos, o que vai acontecer? O que nós vamos enfrentar de novo? A perseguição. Mas essa perseguição, ela não vai vir exatamente da grande meretriz, ela vai vir das próprias filhas da meretriz.
dos próprios lugares ao qual nós estamos fazendo parte ou fizemos parte um dia. E nos saímos do sistema para que as nossas mentes não sejam corrompidas. Você está entendendo? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, no resumo de tudo que eu estou falando aqui, é que Roma nunca deixou o seu império. As duas pernas de ferro é que conduzem os pés de barro e ferro. Entendeu? Os dois pés estão de um lado e do outro, no Oriente e no Ocidente. É o mesmo governo que domina no Oriente e no Ocidente. Então, seja o anticristo árabe, ou seja o anticristo europeu, ele faz parte do mesmo sistema, o sistema romano. Tá entendendo? Hoje de tarde isso ficou tão nítido para mim na minha cabeça, tão nítido, que eu falei, não, eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Eu não sei se deu para eu expor do jeito que eu tô entendendo mesmo, porque eu sou muito confusa para falar. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que essa tarde foi ministrado na minha vida. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês. Então, por que eu tô falando isso? Porque nós temos que ficar de olho aonde é que você está andando. Você precisa ficar de olho em quem e que tipo de meretriz você está indo. Desculpa falar desse jeito, tá? Nossa, irmã Ruth, a senhora é pesada para falar, né? Olha, irmã, eu tenho um problema sério com a minha língua, viu? Tenho um problema muito sério com a minha língua. Eu peço a Deus para deixar só açoitar na parte espiritual. Eu não gosto nem de conversar muito, porque senão a minha língua açoita. Eu sei o poder que tem a minha língua, eu tomo muito cuidado com ela. Por isso que eu gosto de permanecer, que ela fica quietinha na minha boca. Mas quando é para falar das coisas de Deus, não tem como não falar. Porque a palavra de Deus diz assim, sai dela, povo meu, para que você não venha sofrer o dano que vai vir para cima dele. Não está falando exatamente assim, mas é, né, nessa linha aí. Então você fica alerta, você fica atento aonde você está pondo os teus pés. Entendeu? Onde você está pondo os teus pés. Porque esses lugares são lugares de apostasia da palavra de Deus. Eles já largaram a essência da palavra. Eles são realmente evangélicos. Na expressão da palavra, eles não são protestantes. Eles têm o evangelho da sua mãe. Entendeu? Eles estão pregando, esses midiáticos que estão aí, tá? Esses midiáticos que estão aí, eles estão pregando o evangelho da mãe deles, mas não protestam contra o pecado. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou cristã. Não, eu não sou cristã. Hoje, definitivamente, eu vi que eu não sou cristã. Quando eu comecei a ler tudo isso, comecei a entender isso aqui, tudo que eu estou aqui falando com vocês, eu definitivamente vi que eu não sou cristã. Mas eu sou uma protestante contra o pecado. Eu sou de Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para me salvar e abrir a minha boca para pregar contra a apostasia, contra o pecado. Qual é a consequência disso? As filhas da grande meretriz vão nos colocar nos cárceres, vão tentar calar as nossas bocas, como já está fazendo com muitos por aí, né? Tem muito pastor aí que está começando a ser calado. O primeiro pastor que eu vi começar a ser calado, mas ele não se calou, foi o pastor Carlos Cardoso. O pastor Carlos Cardoso foi na mesma, ele começou a despertar na mesma época que eu, tem mais de 12 anos, mais ou menos, calculo, não, 12 anos. Deus começou a despertar ele para pregar a volta de Jesus, ele era da Assembleia de Deus.
Sabe o que a Assembleia de Deus fez com ele? Mandou ele catar coquinho. Arrancou ele do meio do pastorado da Assembleia de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma caixa de som e começou a ir para as praças pregar a volta de Jesus. Ele pegava aquela caixa de som, colocava em cima do carro e ia anunciando a volta de Jesus nos bairros. Sabe como é que ele está hoje? Em todos os podcasts que tem aí, ele está lá. E sabe o que ele faz? Hoje ele tem o canal dele, que todos os dias ele traz o que está acontecendo no mundo para que nós tomemos cuidado. Se eu fosse você, eu escutava o pastor Carlos Cardoso. Escuta ele, escuta ele. Muito interessante o que ele tem para nos dizer. Ele está, assim, craque em geopolítica. Ele não era. Mas ele tem se colocado na brecha da oração, e ele, a esposa, e ele tem sido um arauto dentro do Brasil. E ele não tem medo de falar. Ele não tem medo. Tem outros se calando aí, que estão se calando, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra que vai fazer essa pessoa da qual eu estou falando entender que há vida fora de quatro paredes, entendeu? Eu acredito que Deus está dando um chacoalhão para essa pessoa entender que há vida fora de quatro paredes. Não é hora mais de pregar dentro das paredes, é hora de pregar fora. É hora de levar a palavra para todos. Irmãos, é porque eu não tenho idade, eu não tenho capacidade, não tenho como sair por aí para pregar, porque senão eu vou dizer para você, eu ia sair. É que eu não sei, vamos ver o que Deus vai fazer com a minha vida, não sei o que vai ser daqui para frente, Deus sabe todas as coisas. Mas eu quero deixar aqui para você, que você entenda, né? Isso daí que eu te falei, que eu possa, aliás, ter me explicado bem naquilo que eu estou falando. Mas foi algo que eu passei a tarde hoje nisso daí. Amém? Mas tá bom, né? Eu falei que eu ia trazer os hinos para vocês, né? Ontem eu trouxe uma poesia muito linda, Jesus Alegria dos Homens, de como é que é o nome dele? De Joia Júnior, né? E hoje eu quero trazer um hino que chama-se Sou Feliz com Jesus. Você conhece? É assim, ó. Se paz a mais doce puderes desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vou te contar a história desse hino hoje. Não vou cantar mais porque minha voz está péssima hoje. Não estou conseguindo. Shalom, Luciana. Mas eu vou te contar a história desse hino. Eu já contei várias vezes, mas vou contar lendo aqui para vocês, tá? O que está escrito. Diz assim: paz interior, através de uma confiança implícita no amor de Deus, é real evidência de uma fé cristã madura. Somente com este tipo de confiança no seu Pai Celestial poderia Horatio Spafford, um verdadeiro Jó moderno, experimentar tantas tragédias que abalam o coração, como ele sofreu, e ainda dizer, sou feliz com Jesus. Horatio Gates Spafford, nascido em North Troy, estado de Nova York, conheceu dias de felicidade e paz, tornou-se um advogado e professor universitário de muito sucesso em Chicago, estado de Illinois. Foi pai de 5 filhos, membro ativo de uma igreja presbiteriana e amigo que dava apoio a Moody e a Sankey e outros líderes evangélicos da sua época. Aí, não é protestante, é evangélico, viu? Esse livro aqui foi escrito em 1900 ele é do século retrasado, mas aqui já era a época dos evangélicos. Todavia, de repente, uma tragédia após outra afligiram. Primeiro, a morte de seu único filho homem.
Depois, a conflagração da cidade de Chicago, que destruiu todos os seus investimentos imobiliários. Abalada a saúde da sua esposa, Spafford decidiu levá-la com as 4 filhas à Europa e assistir a uma campanha de Moody e Sankey na Inglaterra. Com negócios urgentes, e pediu de sair na data marcada, mas mandou a sua família na frente para depois encontrá-los lá. Viajaram no navio SS Valley de Havre, acho que é isso, em novembro de 1873. Mas no dia 22, o navio foi atingido por um navio inglês, quer dizer que se chocaram no mar. Afundou em 12 minutos. No momento do desastre, a senhora Spafford, sua esposa, reuniu as filhas e, ajoelhando-se, confiaram nas suas vidas ao Pai Celeste. Jogadas todas violentamente na água, foram separadas. O navio inglês L'Oceane, procurando salvar vidas, achou a senhora Spafford. Levando a bordo, foram salvos somente 87 dos 226 passageiros. As filhas todas morreram. Chegando ao país de Gales, a senhora Spafford telegrafou ao marido: salva só. Crianças perdidas, que farei? Você já parou para pensar a situação dessa mulher? Você já parou para pensar? Olha o que ele escreveu para o marido. Salva só. Crianças perdidas, que farei? Aflito e com muita pressa, Spafford viajou para encontrar-se com sua esposa no seu sofrimento. Hora após hora ficou no convés do seu navio olhando para o mar, chorando e orando. Foi quando seu navio chegou perto do lugar que criam ser o local da tragédia. Ali Deus deu a Spafford conforto sustentador. E ali escreveu seu único hino, quase que ditado: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Quando Moody, em campanha evangelística em Edimburgo, na Escócia, ouviu a notícia, deixou as reuniões e foi consolar o casal enlutado em Liverpool, na Inglaterra. Ficou confortada ao ver a força espiritual dos dois e relembrou com eles que, poucos meses antes dessa viagem, as suas 4 lindas filhas aceitaram a Cristo, numa reunião que Moody dirigiu em Chicago. Algum tempo depois, o casal foi hospedado na casa de Sankey, em Northfield, estado de Massachusetts, juntamente com um muito amado amigo, Philip Paul Bliss. Spafford mostrou seu poema Bliss. Muito comovido, Bliss sentou-se ao piano com a letra à sua frente, e em pouco tempo Deus lhe deu a melodia que faria viver esta maravilhosa mensagem, nascida de tanta dor. Deu-lhe o nome de Valley de Havre. Publicou o hino na sua coletânea, Hinos Gospel, número 2. O ano da sua morte trágica, verdades biográficas, né? O casal Spafford creram que Deus lhes enviara para fazer um lar para órfãos em Jerusalém, na Terra Santa. Obedeceram essa chamada, vendendo tudo o que tinham em Chicago e investindo tudo neste lar. Acreditaram que estes órfãos fossem a família que Deus lhes dera, depois da perca dos 5 primeiros filhos. Deus ainda lhes dera uma filha própria e essa esteve ali com eles. Depois da morte do casal, ela continuou esta obra habilmente, dirigindo-a por toda a sua vida. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Esse hino, para mim, é uma riqueza. Depois vocês busquem no YouTube, Sou Feliz com Jesus, tá? Diz assim, na segunda estrofe, eu vou ler, não vou cantar porque minha voz está muito ruim. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo estou
apesar da aflição, que feliz eu serei com Jesus. Terceira estrofe. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Lindo, né? Esse hino é lindo. Ele fala na minha alma, sabe? Eu gosto de cantar, gosto de ouvir. São hinos que trazem consolo do coração aflito, trazem esperança para a alma que anela a volta de Jesus. Você anela a volta de Jesus? Você está buscando Jesus voltar? O que você está fazendo? Ou você está pensando nas coisas desse mundo? A gente ainda tem que pensar, né? Tem que pensar no que tem que comer, tem que pensar que tem que trabalhar para estar aqui nos últimos dias, né? Mas não coloque o teu coração nisso. Coloca o teu coração no céu. Porque em poucos dias, irmãos, em poucos dias nós vamos estar numa situação bem perigosa. Deus tem mostrado para vários filhos deles e mostrou para mim também no ano passado, quando eu vi o anjo dentro do meu quarto. Eu vi o vento muito forte. Vento quer dizer guerra. Toda vez que você sonha com vento, você sente vento, você pode ter certeza, é guerra que vem vindo. E aquela madrugada eu vi o vento entrando no meu quarto tenebrosamente. Parecia que ele ia levar tudo embora. E nesse momento eu vi que tinha a presença de um anjo dentro do meu quarto, mas ele não estava vestido de branco, não, ele estava vestido de trajes de guerra. Ele tinha uma couraça nele. Era uma couraça cobreada, como se ela tivesse meio envelhecida, sabe? Ela não era uma coisa assim, era uma couraça que estava no combate. E ele me disse, vocês precisam se preparar para o que está por vir. Isso foi o ano passado, já tem mais de 8 meses, já uns 9 meses. Dá para fazer um ano já. E eu perguntava para ele como que nós vamos nos preparar. Ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu contei isso aqui, já faz tempo que eu tenho contado. E naquele momento eu vi ele do lado da minha cama. Eu só via, não via o rosto, eu via do pescoço até a cintura. E ele estava me protegendo do vento, quer dizer, me protegendo da guerra. O que eu representava ali naquele momento? Eu representava a Igreja de Cristo. Porque ele não falou comigo, você precisa se preparar. Não, ele disse, vocês precisam se preparar pelo que está vindo. Entendeu? Então ali eu estava representando a igreja, não era a minha pessoa somente. Era a Igreja de Cristo, era para passar informação. Então eu estou passando. Hoje o pastor José Maurício também teve um sonho na madrugada, que o mundo se dividia em 3 partes. Presta atenção. Depois vocês vão na página do José Maurício e vejam lá o que Deus deu para ele. O mundo se dividia em 3 partes. Rússia, China, Estados Unidos. Sabe o que significa isso? Guerra. E o Brasil estava metido nisso tudo. Então, você vai falar assim, minha irmã Ruth, você está apavorando. Não, eu estou te preparando. O anjo me disse, vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu estou passando a minha mensagem para você, referente ao que o anjo falou para mim. Esses dias eu tive um sonho, falei aqui para vocês, que eles entravam nas casas e nos tiravam de dentro das casas.
Alguns não dava tempo nem de pegar a sua mochila de preparação. Nós saímos com a roupa do corpo. Mas o que eu achava interessante é que na minha mente existia um mapa. Eu nunca tinha visto aquele mapa, eu nunca tinha visto aquelas direções, eu nunca tinha passado por aqueles lugares. Mas na minha mente estava escrito um mapa, dentro da minha mente, e eu ia falando, gente, é por aqui, vamos por ali, aqui, aqui. E no outro dia eu falava que as pessoas queriam vir para a cidade para poder ver se conseguia algum alimento. Eu falava, não precisa. O Senhor vai mandar maná do céu e vai nos sustentar aqui. E assim eu acordei. Eu nunca tinha tido um sonho desse porte. E até hoje esse sonho está mexendo comigo. Por que eu estou falando? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias os velhos teriam sonhos. Os jovens teriam visões. Eu sou velha. Eu sou uma idosa, né? Eu sou idosa, 62 anos idosa. E estou te alertando para o que está vindo. Se prepara. Porque nós vamos passar por uma tempestade. Mas será por pouco tempo. Eu coloquei um vídeo hoje do Neemias Gomes lá no canal, lá no grupo. Eu gostaria muito que vocês ouvissem. É no canal Neemias Gomes, no YouTube. O vídeo ele colocou hoje, se não me engano, hoje ou ontem. E ele fala sobre apocalipse magnético. Não deixe de ver esse vídeo. São 44 minutos de exposição. Você precisa se preparar. É tempo de preparação agora, já. Mas tá bom, então vamos ler a palavra do Senhor, né? Deixa eu tomar uma água aqui, senão... Nós vamos ler Crônicas, 2 Crônicas 17. Eu quero que você preste bastante atenção, porque isso aqui vai falar muito com a nossa vida. Né, Maria, você assistiu, né? É muito interessante. O que ele está falando ali é a realidade, tá? Se preparem, porque é aquilo ali. Diz assim, presta bastante atenção todos os que estão aí. Todos, principalmente quem tem criança. Principalmente quem tem criança, escuta isso que nós vamos ler aqui. 55 minutos, né, Alberto? Achei que fosse 45. Pois é tempo de se preparar. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá era filho de Asa, né? Asa morreu e agora ele vai reinar no lugar do seu pai. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá. Eu gosto muito da história de Josafá, mexe muito comigo. Porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Não fala que andou nos caminhos de Asa, ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. E não buscou os Baalins. Quem são os Baalins? São as potestades que andam com Baal, tá? Antes buscou ao Deus de seu pai. E andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Israel estava agora com Acabe, né? Estava prostituída com Jezabel, estava aquela bagunça. Mas Josafá estava firme com o Senhor, nos caminhos de Davi, não nos caminhos de Asa. Presta atenção nisso. Ele andava nos caminhos de Davi. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá. Todo Judá deu presente a Josafá. E teve riquezas e glória em abundância. Então ele teve de tudo. Deus não negou nada para ele. Porque ele estava andando nos caminhos de Davi. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Então ele colocou seu coração no alto para seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Lembra que Asa não tinha derrubado os altos, né? E nem os bosques. Mas agora ele vem e derruba o resto.
E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem. Você está escutando isso aqui? Ensinar nas cidades de Judá. Você está ouvindo? Ele pegou os seus príncipes, a Ben-Rail, a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. O que isso aqui tem a ver conosco? Tudo. O que eu estou fazendo aqui com vocês? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou tentando ensinar aquilo que eu sei. Certo? Eu estou tentando transmitir para vocês aquilo que eu tenho aprendido. Eu estou tentando ensinar para vocês o caminho do Senhor. Eu não sou pastora, eu não sou teóloga, nada disso. Eu sou uma pobre coitada. Mas uma pobre coitada que gosta de aprender da palavra de Deus. Tá entendendo? Eu sou uma pobre coitada que busca ao Senhor, que sei a minha condição de pecadora, e sabendo essa condição de pecadora, eu vou todo dia de madrugada na presença do Senhor e coloco a minha vida lá no altar dele, para que ele tire todos os erros que eu tenho, porque todo dia a gente erra, todo dia a gente faz besteira, né? E que ele tenha misericórdia de mim, e que ele me dê a instrução, o entendimento, para poder dividir com os meus irmãos um pouquinho, para a gente poder dar a vida eterna. Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa replicar tudo aquilo que você está aprendendo, não só comigo, como com outros irmãos também. Como com Neemias Gomes, né? Eu passei hoje o pastor Carlos Cardoso. Vou dar os sites, onde eu aprendo, tá? Onde eu aprendo. Pastor Carlos Cardoso, o Javier Palacios, né? Tem um outro pastor também chileno que eu gosto muito dele, não lembro agora o nome dele, mas eu gosto muito daquele homem. Ele já faleceu, mas eu escuto todos os vídeos dele. O pastor Paulo Júnior. Homens que, na realidade, pregam a verdade da palavra, não importa que doa. Eles não estão se importando se você vai ficar bravo, se você não vai ficar bravo. Eles estão pregando a realidade da palavra. E é o que eu tento me espelhar, pregar a realidade da palavra. Não me importa se você vai ficar aqui gostando de mim ou não. Não me interessa isso. Isso não está no meu... Eu não preciso ter 100 pessoas aqui. Não, eu não preciso nada disso. Porque eu não ganho disso, nem quero. Mas eu estou aqui falando a verdade. Sabe por quê? Porque eu quero ir para a vida eterna. Você quer ir? Você quer ir para a vida eterna? Eu quero ir. A primeira coisa que Josafá fez foi colocar educadores da palavra de Deus para o povo. Porque um povo que não conhece a palavra de Deus se perde, se corrompe. O que está acontecendo nas igrejas hoje é isso, corrupção. Por quê? Porque o povo não conhece mais a Bíblia. O povo conhece letra de música, e letra de música profana. Porque as músicas que estão nas igrejas hoje são profanas, não tem nada a ver com Deus, nada. Não é uma música dessa que eu cantei aqui com vocês. Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar. Se dor a mais forte eu sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Não, a letra hoje, eu sou o ouro de Ofir. Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. E eu vou estar lá, acabando com você, porque eu venci e você ficou. Você vai ter que me aguentar. Esse é o estilo de música que está aí hoje. E por que o povo não vai para cima disso? Porque o povo não conhece mais a palavra. No meu tempo de criança existia escola dominical. Eu não sei se vocês tinham na igreja de vocês, mas na minha igreja tinha a Igreja Presbiteriana do Brasil, que minha mãe era, tinha escola dominical. Nós aprendíamos a palavra de Deus e toda semana nós tínhamos que ir com um salmo decorado.
Eu lembro que eu decorei o Salmo 23, decorei o Salmo 100, o Salmo 1, tá entendendo? Então, todas as semanas nós tínhamos que levar os salmos decorados. Na minha casa, a minha mãe falava de Jesus de manhã, de tarde e de noite. Se brincasse a madrugada inteira também. Dentro da minha mente foi inculcada a palavra de Deus a todo momento. O que nós estamos fazendo com nossos filhos em casa? Você está inculcando a palavra de Deus? Tá? Ah, mas o meu filho é bebezinho, não tem problema, ele entende, ele sabe. Ele entende. Ele entende a palavra de Deus. Ó, Alberto, tua netinha aí, prega Jesus para ela. Você está levando Jesus para os teus filhos? Você está levando Jesus para os teus netos? O que você está fazendo do teu tempo? Ou você está desperdiçando o teu tempo só no que convém? Nossa, irmã Ruth, você é ríspida? Pois é, irmão. Deus me chamou para ser pesada mesmo. Ele não me chamou para passar a mão na cabeça de ninguém. Nem na minha eu passo, nem das minhas filhas eu passo. Escuta isso aqui, ó. Com esses que ele chamou para ensinar, isso mesmo, Jaque, é isso aí, minha irmã. É isso daí. E junto com esse levou os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote e Jonatas Adonias, Tobias, Tobi Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Georão. Então, Alberto, você tem que falar, minha netinha, Jesus te ama, tá entendendo? É falar mesmo, é falar. Eles entendem. Eles entendem. Põe a mão na cabecinha dela e ora todo dia por ela. Senhor Jesus, eu entrego a minha netinha na palma das tuas mãos. Tá entendendo? Ah, mas eles não vão gostar. Não interessa. Disfarça, faz uma hora que não tá ninguém por perto. Tá entendendo? Tem que ter inteligência para abençoar essa criança. Abençoar essa criança. Escuta isso aqui, ó. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Irmãos, ensinar a palavra do Senhor é a coisa mais linda que pode existir. Lá em Daniel, escuta isso aqui, lá em Daniel, vamos lá em Daniel rapidinho. Tem uma bênção lá. Você sabia que tem uma bênção no livro de Daniel para quem ensina? Você sabia? Eu vou ler para você. Não importa se você vai ensinar só para uma pessoa, não importa. Você ensinou. Olha aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. E muitos dos que dormem, espera só um pouquinho, no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. É, eu sei, Alberto, eu sei. Mas faz disfarçadamente. Aprenda a ser discreto. Inculca Jesus sendo discreto. Olha isso, irmãos. Os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, quem ensina a palavra de Deus, quem leva essa palavra à frente, não tem vergonha de falar dessa palavra, não tem medo de todo dia estar no ouvido do povo, ó, que nem eu tô fazendo aqui, todo dia eu tô aqui, pá, 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 no teu ouvido, né? Pois é, eu vou, se eu não perder minha salvação, em nome de Jesus não vou perder, eu estarei lá, tá aqui, é uma promessa, refugirão como as estrelas, para sempre e eternamente. Vai brilhar, vai brilhar.
Mas isso não é só para uma pessoa, isso é para todos aqueles que ensinam. Por isso eu estou falando para você prestar atenção nessa palavra. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Sabe por quê, irmão? Quando você ensina e o teu olho brilha, quando você ensina e teu olho brilha, você incentiva as pessoas a te seguirem. Você incentiva as pessoas a serem como você. Tá entendendo? É isso. Você tem prazer de ler a Bíblia, você tem prazer de falar das coisas de Deus, você tem prazer de olhar para esse livro e analisar as situações, analisar o momento que nós estamos passando, o que a Bíblia diz, linkar os fatos, juntar. E é quando o Espírito Santo se revela para a tua vida. E aí o que você tem? Prazer de falar essa palavra. Irmão, sabe o que eu fazia quando eu tinha escola de música? Não era, a maioria dos meus alunos eram todos, né, não eram todos evangélicos. Eu tinha 150 alunas de música e a maioria deles eram, né, como é que diz? Católicos, espíritas, muito católico. Eu tinha um povo também que era da, como é que é o nome? TFP, Tradição, Família e Patrimônio, da Igreja Católica, um setor super radical da Igreja Católica. Mas eles se envolviam comigo nos recitais. E eu aproveitava nos recitais para pregar a palavra de Deus. Eu fazia os recitais no teatro aqui, e meus recitais lotavam de gente. E ali eu cantava um hino, eu ensaiava 2 meses com ele, um hino para cantar no final do recital. O público batia a palma, levantava, batia a palma, e o público, os católicos, os da TFP, todo mundo batia a palma e cantava junto. Tá entendendo? Então, meu irmão, nós temos que usar a arma que nós temos. Irmã Ruth, mas eu não tenho ninguém para falar. Sabe o que você faz? Escreve uma cartinha. Escreve uma cartinha contando que Jesus está voltando e que nós temos pouco tempo, que nós precisamos aceitar o amor de Jesus no coração. Sabe o que você faz? Põe essa cartinha nos escaninhos do prédio. Põe essa cartinha, meu irmão, na caixa de correio das pessoas onde você estiver. Faz aí 5 cartinhas por dia. Escreve de próprio punho. Como é gostoso receber uma cartinha como antigamente a gente recebia do próprio punho. Sabe quantas cartinhas eu fiz dessa uma vez que eu fiz uma troca de boa noite, France Vilar. Eu tive a última vez que eu fiz patchwork para valer, assim em grupo, né? Nós tínhamos uns grupos na internet. E nesse grupo tinham 50 e poucas pessoas. E nós fizemos uma troca como é que diz? De blocos de patchwork, né? Então eu tinha que fazer 56 blocos de patchwork e mandar para elas. E eu também ia receber 56 blocos de patchwork, tá certo? Foi assim a divisão. E Deus me tocou, manda uma carta para cada uma, dizendo da minha palavra, dizendo que eu estou voltando. E eu fiz 56 cartinhas para todas elas. E aí, depois que eu fiz isso, eu saí do grupo. Sabe o que acontece até hoje? De vez em quando eu recebo uma mensagem assim, Ruth, você lembra de mim? E eu fico assim, meu Deus, quem será que é, né? Porque eu já não lembro mais direito. Isso já foi bem antes da PAN, né? E aí a pessoa fala assim, lembra aquela carta que você escreveu? Pois é, eu tô vendo que tá tudo acontecendo o que você falou. Isso é pregar, isso é levar a palavra de Deus, isso é ensinar Jesus. Meu irmão, você tem várias formas de você ensinar Jesus. Você tem tua loja? Põe uma placa na tua loja, Jesus está voltando. Você precisa ler a Bíblia, se prepara. Aí vão ver a placa e vão olhar para você. Mas o que quer dizer essa placa aí? Aí você fala do amor de Deus, você fala o que está para acontecer. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras. Você escutou? E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. O ensino da palavra foi tão forte, foi tão violento que
Satanás não teve como movimentar as nações para ir contra Jerusalém. Entendeu? Sabe por quê? Porque a terra estava plena da presença de Deus através do ensino da palavra. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Com o dinheiro do tributo, também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente. Sabe por que ele cresceu? Porque ele levou a palavra de Deus para dentro dos corações das crianças, dos miúdos, né? Em Portugal fala miúdo, né? Porque ele levou a palavra de Deus no coração dos adolescentes. Porque ele levou a palavra de Deus no coração dos jovens. E edificou fortalezas e cidades e munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela levanta. A palavra de Deus te dá musculatura. A palavra de Deus levanta valentes. E este é o número deles segundo a casa de seus pais. Em Judá eram os chefes dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000 homens. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim Eliada, varão valente, com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Meu irmão, quando a palavra de Deus entra numa casa, essa casa modifica. Alberto, você precisa ler a Bíblia, você precisa invocar o nome de Deus dentro da sua casa, porque fortalezas vão cair dentro da sua casa. Meu irmão, evangeliza teus filhos. Não tem um filho, Marruth? Evangeliza as crianças da rua, né? Leva Jesus para elas. Leva Jesus para elas. Irmãos, eu quando voltei para Maringá, eu sempre fui daqui, mas quando me casei eu fui embora para Jaboticabal, no estado de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. E depois que eu fui para Costa Rica, eu vim para Maringá outra vez. E eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. Recomeçando a vida de novo, porque o Collor tinha levado o dinheiro de todo mundo embora, né? E eu tinha que recomeçar. E eu sempre fui professora de música. E neste ano que aconteceu isso, eu coloquei o meu filho no colégio aqui em Maringá, chama Instituto de Educação de Maringá. Depois você olha aí no Google para você ver que eu não estou mentindo o que eu estou falando, tá? Porque tem muita gente que acha que eu minto aqui e eu não minto, eu falo a verdade. Aí você olha e eu coloquei o meu filho para estudar lá. E coloquei as minhas filhas também. E nesse ano, passou um tempo, eu fui chamada para... Se eu podia, a diretora de lá, ela foi minha professora no primário, pra você ter ideia. E ela me chamou, Rutinha, nós precisamos de uma ajuda, mas nós não podemos pagar, porque você não é professora do estado, então não tem como a gente pagar. Mas você faria aulas da Bíblia aqui na escola, 2 vezes por semana, de manhã e de tarde? Eu pensei bem, falei, meu Deus, onde que eu vou arrumar dinheiro para isso, né? Porque eu não tinha dinheiro. E eu sabia que eu precisava fazer um material bom para poder levar para as crianças me ouvirem. Porque se você não tiver um material colorido, fica difícil para uma sala de aula só ouvir falar, né? Eu falei, não, eu venho. A senhora só me dá 15 dias para eu providenciar o material. Ela falou, não, tudo bem. E naqueles 15 dias, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor,
tu sabes que eu não tenho dinheiro para comprar o material. Tinha um material da APEC muito bom. Era para ensino infantil. Um material riquíssimo da APEC. Tinha até os, né, como é que diz, os flanelógrafos, né? Não sei aí quem que já participou de escola dominical, né? Mas tinha os flanelógrafos, tinha tudo, né? Você só recortava e contava as histórias. E tinha os corinhos também, né? Tinha aquele corinho pare, né? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Quem lembra disso aí? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Aí eu tinha uma aluna, Dona Alice, e eu contei para ela, né? Falei, Dona Alice do céu, me chamaram no Instituto de Educação, a maior escola de Maringá, para eu dar um curso para eles lá, né? Dar aula para eles até o final do ano. Isso era o mês de maio, eu acho que era. E ela falou assim, o que você precisa? Eu falei, eu vou precisar do material, mas eu tô esperando para ver, né? Para eu poder comprar. Ela falou, não, eu te dou o material. E ela comprou o material todinho da APEC para mim. Todinho da APEC. Todinho. Eu tinha a Bíblia. A Bíblia tem as 6 palavrinhas. Tem as 6 palavrinhas também, né? Tem a Bíblia colorida, né? É a Bíblia, como é que diz? Só por cores, né? O preto é o pecado, o branco é a salvação, o vermelho é o sangue de Jesus, né? O verde é a criação. É lindo demais. O material inteiro, gente, inteiro, ela comprou para mim e me deu, para eu poder evangelizar. Aí a minha prima ligou um dia em casa e perguntou para minha mãe o que eu estava fazendo. Eu falei assim, a Ruth agora ela vai começar a dar aula de Bíblia para as crianças num colégio aqui. Ela vai, então eu vou mandar uma oferta para ela. Mandou um cheque de 50 mil cruzeiros, não me lembro se era cruzeiro ou o que era naquela época. Cruzados, né? Cruzado. Com esse dinheiro eu comprei um teclado. Em 15 dias eu estava com o meu material todo pronto para começar a dar aula para aquelas crianças. Irmãos, eu comecei a dar aula. Eu poderia passar o dia trabalhando para mim. Eu passava o dia, 2 dias na semana, na segunda e na sexta. Eu dava aula de manhã e de tarde. Eu vou achar as fotos para mostrar para vocês. Eu fiz isso por quase 9 meses, vamos colocar assim, 9 meses. Eu vi gente se convertendo, pais se convertendo através daquelas crianças. Tinha um menino que ele não podia, o primeiro dia que eu fui, ele falava assim para mim, eu te odeio, eu vou machucar você. Eu falava assim, você não vai fazer nada, você vai ficar quietinho aí, porque você está debaixo do sangue de Jesus. E você vai ouvir tudo que eu tenho para dizer. E isso foi a primeira vez. E a professora falava assim, Ruth, ele é terrível, você não faz ideia o que esse menino é. Eu falei, não se preocupe, pode ficar tranquila, porque ele vai ficar quieto. E ele ficou. Quando foi na próxima vez, quem que veio me receber na porta da sala e me ajudar a carregar o material? O tal do menininho. E ali ele começou a me contar que ele estava, tudo que eu ensinava para eles na sala de aula, ele levava para a mãe dele, porque o pai era alcoólatra. Tá bom? Irmãos, eu vi Deus operar. E olha que eu não era crente direito, hein? Eu não era crente direito. E Deus operou na vida daquelas crianças. Sabe o que aconteceu no último dia de aula comigo? Sabe o que aconteceu? Lá tinha umas escadarias, era assim, sabe, você saía do pátio da escola e tinha as escadarias que desciam e se encontrava aqui embaixo. Tinha 20 degraus, lá de cima até embaixo. Eu senti, eu tava com o teclado no ombro, que eu carregava ele numa capa, e o material aqui no outro braço. E eu senti quando o meu pé entortou. E eu fui caindo de joelhos e com o pé entortado embaixo. Até eu só falava assim, Senhor, deixa eu me quebrar, mas não deixa o teclado quebrar, porque eu não posso comprar outro. Pode me quebrar, não tem problema, eu fico quebrada. Mas não deixa o teclado quebrar, porque é a minha arma de poder evangelizar essas crianças.
Meus irmãos, eu tive uma torção em toda a inervação da minha perna. Eu gritava de dor. Eu gritava de dor. Precisaram me levar correndo para o hospital das clínicas aqui em Maringá. O médico falou para mim, a dor que você está sentindo é pior que uma quebradura. Gente, eu gritava. Eu nunca passei por aquilo. Precisaram enfaixar minha perna, colocar gesso mesmo. Eu fiquei mais de um mês engessada. Mas o dia da despedida, que nós fomos fazer a entrega dos certificados daquilo que eu tinha feito para as crianças. E eu ia tocar para eles poderem fazer o coralzinho, para eles cantarem as musiquinhas que eu tinha ensinado para eles. Deus me deu a graça de uma muleta chegar até mim e eu poder ir. E nesse dia, entendeu? E nesse dia para terminar aquele trabalho com as crianças. Tempos depois, eu fiquei sabendo, Ruth, uma senhora chegou e falou assim, você é a Ruth, né? Eu falei, sou. Ela falou, meu filho teve aula com você no instituto, tá lembrado? Eu falei, tô, mas não lembro do seu filho. Eu falei assim, pois é, mas se você não sabe o que aconteceu. E por que parou as aulinhas, irmã? Porque mudou a direção. Não era a mesma direção, eu já não aceitava. Era outra pessoa, né, que não me conhecia e o governo, ficaram com medo de eu colocar o governo na justiça, entendeu? Achando que eu fosse requerer alguma coisa, né? Mas aí o que aconteceu? Essa senhora falou para mim assim, olha, o meu marido é japonês e meu marido não crê em Deus. Mas o meu filho falou que você disse que a gente tinha que orar todos os dias pelo alimento. E ele começou a orar todos os dias em casa pelo alimento. E o meu marido hoje se converteu, ele é um crente. Ele vai comigo na igreja. Você está entendendo, irmãos? Então eu sei, hoje já estão moços, né? Já são pais, né? Mas eu sei que a boa dádiva ficou no coração daquelas crianças. Então eu estou te convidando a ser um professor da palavra de Deus, a ser um atalaia daquilo que Deus nos dá. Quando você encher a tua boca para falar da palavra de Deus, você vai ver muita coisa mudar na tua vida. Entendeu? Você vai ver muita coisa mudar na sua vida. Josafá está nos ensinando hoje a ensinar a palavra. Josafá está nos ensinando hoje que uma vida próspera diante da presença do Pai é uma vida que transmite os ensinamentos da palavra. Você entendeu? Você que está aí, né? Tem o dom da palavra, tem tanta gente aqui que eu sei que tem o dom da palavra, mas está quieto, parado. Começa a fazer, começa a dar aula particular em casa de alguma coisa. Começa a ensinar alguma coisa e nesse começar a ensinar, você começa a inserir na cabecinha da criança que vai aprender com você Jesus para ela. A palavra de Jesus, meu irmão, abre porteiras. A palavra de Jesus derruba altares no cérebro. A palavra de Jesus faz uma revolução. Seja um protestante contra o pecado. Seja um atalaia. Seja a trombeta na vida dos pequenos. Porque os pequenos levam para os pais. E Deus começa a operar. Vamos orar então? Agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você se alegra de ouvir a palavra do Senhor? Você se alegra em falar da palavra do Senhor? Teu coração transborda de alegria? O meu transborda. O meu transborda. Parece que eu estou subindo numa nuvem. É a sensação que eu tenho de poder estar aqui todo dia falando das misericórdias, do amor de Jesus. Seja um praticante, seja um professor da palavra. Mergulha na Bíblia, meu irmão. Mergulha. Porque o Senhor vai te usar muito.
Mergulha na palavra do Senhor. Não tenha medo de falar, não tenha medo. Os anjos do Senhor estão ao teu redor. Os anjos do Senhor estão à tua volta para te guardar. Só vai haver bênção dentro da tua casa, a salvação vai chegar para os teus. Quando você começar a jogar para fora a palavra de Deus. E tem que sair como o rio de água viva do teu interior, entendeu? Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, né? Vamos orar então, pedir ao Senhor hoje, nosso pedido hoje vai ser, Senhor, que nós sejamos atalaias teu, que nós sejamos professores dessa santa e bendita palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em ti nós achamos refúgio. Em ti, Senhor, nós temos a certeza da vida eterna. Em ti, Senhor, nós podemos segurar nas asas da tua misericórdia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar. Vem nos ajudar a entender a tua palavra, vem nos ajudar, Senhor, a discernir, ter o dom do discernimento. Vem nos ajudar, Senhor, a não errar. Vem nos ajudar a estarmos juntos, unidos, mesmo que distantes, mas unidos em espírito, para que possamos estar diante da tua presença dentro de poucos meses. Pai, eu te peço, nesses poucos meses que faltam para a tua vinda, para o Senhor nos chamar para a tua glória, nos ajuda a ser atalaias, nos ajuda a ser predicadores da tua palavra, nos ajuda a ser aqueles que ensinam aqueles que precisam ouvir. Nos dá a palavra de vida eterna, nos dá a palavra de conhecimento. Pai, eu te peço nesse momento pela vida da Mônica Barra. Guarda ela debaixo da tua mão de poder. Te peço pela Joselma e pelo Francisco, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre a vida desse casal, ensinando eles a cada dia mais a tua palavra. Te peço pela Aline e Milane, Senhor, os filhinhos dela, que a tua mão de poder, Pai, que a tua filha no seu trabalho possa levar a tua palavra, Pai. Te peço pela Nayara Paiva, pela sua família. Te peço pela Erivane, Senhor, que ela possa pregar Jesus para os seus filhos, em nome de Jesus. Pela Eunice, Senhor, pela Graciele e o Gabriel. Que essa criança possa ser instruída na tua palavra, Senhor, e que a língua da serpente não chegue nela. Te peço pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, te peço pela Roberta, Senhor, em nome de Jesus, te peço pela Patrícia, pelo Paulo, pela Célia Regina, Pai, pela Marisa Tristão, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles, que a tua mão de poder esteja, Pai, guiando. Te peço pela Carol Cozen, Senhor, que ela possa abençoar as suas crianças no ensino da tua palavra e que nenhuma serpente chegue neles em nome de Jesus. Pela Joelisa, Senhor, pela Marisa, o seu ministério, Pai, pela Vânia Lúcia, Senhor, pela Leninha, que a tua mão de poder esteja sobre a vida da Leninha, sobre os seus filhos, que ela possa ser o atalaia dentro da sua casa. Pelo Charles, pela Vanilda, Pai, que ela possa cada dia mais levar a tua palavra à frente, pela Crica Artes, pela Beth Borba, que no seu trabalho ela seja, Senhor, atalaia, atalaia. Te peço pela Irene Lara, pela Cleidiane, a sua família, a sua mãe. Te peço pela Tássia, te peço pela Tassiana Donato e seus filhos. Que a tua mão de poder se estenda sobre a vida da tua filha, pela Poliana, pelo doutor Ivânio, pela sua esposa e a sua filhinha. Que essa criança possa ser encaminhada nas tuas coisas, Pai. Que nada desvie do caminho da vida eterna. Te peço pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro. Te peço, Senhor, pela vida da Marta Valéria, pela Larissa, Pai, com as suas crianças, seu esposo.
que a casa dela se encha da tua presença na pregação da tua palavra para os seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pela Rose, pela Isabel, pela Dani e a sua família, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos, Pai. Que a Eriedna possa levar a tua palavra para os seus filhos, encaminhá-los para a vida eterna. Pela Patrícia Venâncio, Senhor, da mesma forma com o seu filho. Que ela possa levar para o seu filho, para o seu sobrinho, Senhor, a tua palavra. Pela Fatinha também, a mesma coisa, Senhor. Te peço também, Senhor, pela Paula e pelo Pedro lá em Portugal, que eles possam ser atalaias teus no meio daquele pessoal. Pela Clara, pela sua família. Pelo pastor Vitor, pela pastoração, que levam a tua palavra, já fazem esse trabalho maravilhoso. Pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, Pai. Que aonde eles estão, eles possam ser usados por ti na pregação da palavra, no ensino da palavra, que eles possam ser despertados para poderem ali terem um grupo da pregação do evangelho. Te peço pela Luciana, o seu ministério, o ministério da Luciana, ministério lindo com crianças também, que a tua filha possa ser usada cada dia mais, Pai, com ideias, com despertar, Pai, em nome de Jesus. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, Pai, que a tua bênção, a tua palavra esteja na vida desse casal e que os seus filhos possam ser orientados pela palavra de Deus. Te peço pela Aline, pela Osimira, guarda elas, tu sabe a situação da Osimira. Te peço pela Berenice, Pai, pelo ministério da Berenice, que a tua mão de poder esteja na vida da tua filha. Te peço, Senhor, pelo pastor Paulo Júnior. Em nome de Jesus, Senhor, levanta a vida desse homem para que ele possa vir para a igreja invisível de Cristo e pregar a tua palavra, Senhor, sem ter medo de ninguém, sem estar coagido por ninguém. Que ele possa seguir os passos do pastor Carlos Cardoso e ter a coragem de vir para fora das quatro paredes. Senhor, tem muita gente que vai ouvir essa live, outros, eu não sei o nome, já estão até aí, mas não sei o nome, mas eu creio no teu poder que o Senhor vai levar essa bênção para que todos possam receber de ti uma parte dessa oração. Eu te peço pela nossa vida contigo. Renova a nossa vida. Renova. Leva-nos, Senhor, mais além. Nos ajuda a enxergar o mundo espiritual. Nos ajuda, Senhor, a enxergar tudo aquilo que o Senhor tem nos livrado. Ajuda-nos a dar valor de verdade na tua santa e bendita palavra. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo, Senhor. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive e reina não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, façam a vontade de Deus, nós estamos já nos últimos momentos. Nós precisamos levar a palavra do Senhor à frente. Se você não pode falar, você não tem como falar, escreva cartinhas de amor de Jesus. Escreva, escreva. Se você não tem condições de escrever uma por uma, escreve uma toda em vermelho, leva lá onde tira a fotocópia, no Xerox, e xeroca ela, escreve tudo em vermelho, porque o Xerox no vermelho ele sai bem. E coloca essa carta nas caixas postais das pessoas, porque o Senhor vai te abençoar. Você não está sem fazer nada, você vai estar pregando a palavra do Senhor e o Senhor vai te abençoar. Entendeu? Que o Senhor abençoe a todos, que vocês possam sentir o calor da presença do Espírito Santo, como eu estou sentindo aqui. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.